aqui por nós ou disponibilizado de outras formas, tá? Então, tem aí como esse propósito, né? Eu acredito que vocês já devam estar já familiarizados, né, com essa necessidade de gravação dessas aulas, né, por videoconferência. Então, eu queria só registrar aqui, então, né, mais uma vez, bom dia a todos aí. Nós estamos iniciando mais uma aula da disciplina CEA 611, Cidades Sustentáveis, do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental da UFOP. Hoje aqui nós temos a presença, né, da professora Sandra, né, também. Ela tinha iniciado aí, né, nas duas últimas aulas, né, Sandra, com as aulas, teve as aulas anteriores, né, e aí, Sandra, você queria então introduzir alguma coisa aí sobre, né, a última aula e tudo, né? E depois, na sequência, pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui, né, um conteúdo e uma temática que nós vamos desenvolver. Só queria registrar, Sandra e demais aqui, colegas, que hoje a aula vai até às 11 horas. Eu tenho um compromisso pela Escola de Minas, né? Nós estamos num processo eleitoral da nova diretoria da Escola de Minas, e eles agendaram uma reunião da comissão eleitoral para as 11 horas. Então, até lá, nós vamos ver parte do conteúdo dos sistemas urbanos que a gente tinha previsto, e vou disponibilizar uma atividade aqui com vocês e tudo mais, tá? Mas só registrando que a aula vai até às 11 horas devido a esse compromisso. Sandra, a palavra está com você. Aí depois, na sequência, a gente traz uma sessão de aviso com o pessoal, né? Bate aquele papo antes de entrarmos, de fato, aí no conteúdo dos sistemas urbanos, tá bom? Ok. Bom dia, pessoal. Na semana passada houve um compromisso aí, que era uma banca de mestrado que teve que mudar de horário, né, do próprio programa, e aí eu não consegui estar aqui, né, de forma síncrona. O que eu combinei, né, com vocês e também com o Paulo é a disponibilização do restante daquela aula, né, de forma assíncrona. Então, a gravação está pronta, eu fiquei tentando, viu, Paulo, colocar no Moodle, mas realmente eu não estou... Eu liberou o acesso no meu FOP, mas eu não tenho tipo assim, eu não tenho como inserir lá. Então, eu vou disponibilizar para o Paulo, né? E aí ele faz essa colocação lá dentro do Moodle, né? Então, o que vai acontecer, eu volto, né? O Paulo agora tem algumas aulas dentro do cronograma, mas eu volto depois, né? Em outros conteúdos. Não vai prejudicar em nada, né? Essa aula que o Paulo começa hoje, vocês não terem ainda assistido o conteúdo da minha, porque eu fecho aquela questão do próprio planejamento urbano, né? E o Paulo agora entra numa outra questão que, claro, está vinculada ou tem um link com com aquele conteúdo que eu estava dando, mas que ele entra aí em questões mais técnicas, né? Vamos dizer assim, faz um recorte dentro do que a gente estava vendo, dentro das questões do próprio planejamento urbano e territorial, a dos sistemas urbanos, né, extremamente importantes e que categorizam, vamos dizer assim, né, a presença de políticas públicas no lugar ou não, se os sistemas urbanos são suficientes ou não, né, dentro das áreas que a gente chama de urbanos administrativamente falando, né. Então, era só para avisar que vocês vão ter acesso ao conteúdo, provavelmente, entre hoje e segunda-feira, né, dessa aula que não foi ministrada anteriormente, que foi sexta-feira passada. Ninguém está entendendo nada. Velho. Tá uma confusão danada. Vou ver aqui com a Raíssa, com o Felipe. Aí, o Paulo vai dar prosseguimento, né, com a aula de sistemas urbanos, mas eu volto um pouquinho mais à frente, né, dentro do cronograma da PFNB. Eu não estou entendendo nada. Estou perdendo. Thaís, por gentileza, mantenha seu microfone desligado, tá bom? Mas é isso, era esse o aviso que eu queria dar, Paulo. Aí, se você quiser prosseguir aí nos avisos da aula, fique à vontade. Joia, Sandra. Aproveitando aqui, então, a sua presença, em relação a essa questão de plataforma, sabe, para disponibilizar o material dos vídeos aqui, seja
dessas aulas síncronas, e a gente vai estar sempre gravando, né, para disponibilizar depois, e seja também do conteúdo assíncrono, né, que é esse que a gente prepara antes e disponibiliza para vocês, seja no formato de vídeo, ou seja no formato de texto, né, de um arquivo em PowerPoint para orientar e tudo mais. Então, mas essa questão das aulas em vídeo, Sandra, é até para poder assim, informar, né, o pessoal que está iniciando aqui na instituição também, e nesse modo de ensino aí pela internet, né, que lembrando, nossas aulas não são, né, o curso não é AD, né, aquele curso de ensino à distância. Nós estamos num formato remoto pela internet, então a gente teve que adaptar o conteúdo, né, para oferecer dessa forma remota pela internet, que ela exige muito da gente, não só a energia das nossas máquinas, das nossas casas, mas a energia de todo mundo, né? Porque uma hora aqui, a gente está nesse sistema aí tem quase 2 anos, uma hora pela internet, para mim, equivale quase que 5 horas dentro de uma sala de aula, porque a comunicação aqui por parte do professor é muito intensa e tudo mais, né? Então, a gente vai estar sempre disponibilizando o material também e tentando ser mais, né, ameno, né, esse momento aqui. Mas aí, veja bem, essa questão da plataforma, pessoal, é assim, os professores geralmente sobem, né, que é um tema aí dos youtubers, né, sobem essas aulas para os canais de cada professor no YouTube, né? A gente teve essa orientação que a nossa casinha para disponibilizar nossas aulas seriam, né, os canais que a gente tem no YouTube, cada professor. Mas aqui a disciplina são 2 professores, então para o material da aula não ficar lá no canal do Paulo, lá no canal da Sandra no YouTube, a gente, então, né, Sandra, discutiu aí a possibilidade de colocar essas aulas, aí eu vou compartilhar com vocês aqui, essas aulas ficarem gravadas, inclusive essa que a Sandra acabou de falar, que vai disponibilizar aí, né, para esse conteúdo assíncrono, aí a proposta, né, a gente deixar lá no canal do fórum, Sandra. Aqui, olha, o canal do fórum, eu vou disponibilizar no chat, e o fórum é um projeto que a gente desenvolve, né, voltado aí à sustentabilidade de cidades, mas, né, com essa temática de cidades históricas. Então, nós criamos lá uma seção no canal do fórum. Vocês estão vendo aí, Sandra? Que agora eu só estou vendo a tela do... Sim, está vendo. Isso. Aí o Matheus, eu já pedi para ele subir para nós aqui as 2 primeiras, tá vendo? Aquela primeira aula de apresentação e aquela que você deu inicialmente. E aí você me manda essa que você vai disponibilizar agora, tá. Eu já subo e fica tudo aqui, né, da disciplina de cidade sustentável, e aqui já fazendo uma propaganda para o projeto, e que vai abrir as portas aí para quem quiser também participar. Tem outros conteúdos também, né, voltado a esses temas que a gente está propondo debater aqui nessa disciplina de cidade sustentável, né? Então, eu acho que uma coisa acaba conciliando com a outra aí, tá bom, gente? Tudo bem, Sandra? Só para a gente... Combinado, Paulo. Passar essa questão, né? Então, as nossas aulas, aí depois que a gente disponibiliza ali no YouTube, aí nesse canal do fórum, a gente coloca sempre os links lá no Moodle, como a gente tinha feito das 2 primeiras. Tá? Então, a gente põe aqui, hospeda ela no YouTube e depois põe o link lá no Moodle. A plataforma, lembrando, né, oficial da disciplina é o Moodle, né? Para quem não está familiarizado, usar muito essas plataformas, né? Então, às vezes, fica muito perdido e tudo. A gente está trabalhando aqui basicamente com 3, né? 4, né? Olha só, 4 plataformas. Uma é essa, onde a gente vai estar hospedando sempre as nossas aulas. Só ligar meu computador aqui, que eu acho que ele está quase desligado. Aí, a gente sobe, então, para o YouTube e põe sempre na plataforma oficial, que é o Moodle. Mas a gente também disponibilizou para vocês aí, eu acredito que, né, vocês, né, a maioria já deve ter acessado, que aquela bibliotecazinha digital
né, de alguns materiais que nós estamos separando, né, já tínhamos separado parte, aí a gente vai separando ao longo da disciplina parte de outros materiais, relatórios, artigos, né, trabalhos acadêmicos, aí, dissertações, teses, né, que é um material muito importante para vocês, né, tomarem mais, né, leitura aí e tal, né, lá nessa pastinha que está no Google Drive. Então, eu compartilhei com o e-mail de vocês essa pasta, né? Então, ali é uma espécie de uma biblioteca digital nossa ali. E a quarta plataforma é essa aqui, né? Que é do Google Meet, né? Que a gente utiliza como sala de aula mesmo, né? Tá bom, gente? Então, nós vamos hospedar as aulas aqui no site do fórum, né? No canal do fórum no YouTube, lá nessa seção... que tem aqui da disciplina, né? Aqui, ó, cidade, está lá no início, né? Vocês vão acessar o início, tem lá a disciplina Cidades Sustentáveis. Eu acho que não tem dúvida em relação a isso, né, Sandra? Tá bom. Aí, então, já aproveitando, pessoal, eu queria, então, trazer aí como avisos, né, e tudo mais, é sempre bom a gente dar essa quebrada, né, na aula de pós-graduação, assim, naquele rito, né, convencional do professor sair falando, até mesmo porque não é o método de ensino que a gente gosta de trabalhar é esse, né, de só falar e o outro só escutar, e esse ensino bancário aí, né, de um fala e deposita. Então, a gente gosta de trocar, né, a intenção é essa, né? E, além do mais, trabalhando com turmas, né? Uma diversidade aqui de experiências, de formações, é muito rico, né? A gente debater sempre, né? E eu e a Sandra aqui somos, vamos dizer assim, mais facilitadores a esse debate de cidades sustentáveis do que verdadeiros aí... sábios ou donos do conhecimento para essa quase fábula, né, Sandra, de cidade sustentável. Mas nós acreditamos que podemos chegar cada vez mais perto disso, né? Então, a gente fiquem sempre assim, abertos mesmo, sempre, né, para esse início de aula. Olha, eu estou trazendo aqui uma coisa que eu vi esses dias, né? Então, relacionado, estou passando por isso, então a gente, né, sempre abre esse espaço, principalmente no início, né, das aulas, para, né, trazer essa... lá na minha dissertação, sempre também é bom a gente, né, trazer essa questão mais objetiva do mestrado, como a gente falou na primeira aula, né? Olha, pessoal, a gente é aberto aqui, né, a todos para poder participar da disciplina, inclusive a gente abre, né, para aqueles que não estão matriculados ainda no mestrado e tudo mais, né, mas é importante a gente ter essa objetividade em relação ao conteúdo aqui para a dissertação de vocês. Então, eu gosto sempre de fazer essa pergunta aí, né, ainda mais agora no início da disciplina, se vocês já conversaram com os seus orientadores, já identificaram, né, esse conteúdo na pesquisa de vocês. Esse conteúdo que eu digo não é só o conteúdo tão geral que é o de cidade sustentável, não, mas uma parte do conteúdo, por exemplo, daquilo que a Sandra iniciou lá, falando, né, da legislação urbanística. Será que tem alguma coisa ali que tem um link com aquilo que eu vou, né, pesquisar, dissertar? E nós vamos ter outros conteúdos, né, ao longo da disciplina que eu acredito que, né, deve ter algum link aí qualquer com o trabalho de vocês, né? Então, assim, Sandra, eu recebi daquela aluna, a Thaís, eu não sei se ela está presente, né? Ela mandou... Ela está aqui. Sim, sou eu. A Thaís chegou até a mandar já um resumo das aulas, né, Thaís? Sim, vocês estavam falando aí das plataformas, né? Até dar um retorno, que eu tive uma pequena confusão para conseguir acessar as disciplinas, mas
Vocês colocaram conteúdo muito bem lá no Moodle, eu consegui acessar a plataforma de vocês, já consegui ver todas as aulas, consegui ver como é que está aí o cronograma da disciplina. Então, gostaria de agradecer mesmo, porque tem matéria que a gente se perde um dia de aula, assim, não consegue nem acessar, né, esse conteúdo mais, mas a forma como vocês estão colocando fica muito bem para a gente, está muito bem orientado. Tá, eu queria pegar o seu caso, porque... Paulo é muito organizado, viu, gente? Principalmente em plataforma digital. Fica nada para trás, nem de cabelo, né, Paulo? Mas a gente está sempre aprendendo também, né? E um vai colaborando, então a gente, né, tenta fazer o melhor possível, mas, né, fiquem aí à vontade para, né, poderia ficar melhor assim, assado, a gente está sempre aberto, né, a buscar uma forma melhor para aquele momento, para aquela turma, tudo é uma questão, né, assim, né, do momento também, né? Mas veja bem, Thaís, eu queria colocar o seu caso aqui, porque você mandou para a gente, né, aqueles resumos das aulas, e a gente tinha combinado que quem não puder participar, né, dessas aulas síncronas aqui, né, desse modo ao vivo, depois assistisse no modo, né, assíncrono, né, assistisse o vídeo e enviasse para a gente, né, um resumo para poder constar aí essa frequência, porque a gente tem que constar a frequência, tá, pessoal? Então, por exemplo, nessa aula ao vivo aqui, como que a gente vai depois verificar quem participou e tudo mais, né? Coloque no chat aí, tá? A presença, tá? Lance no chat a presença de vocês logo no início da aula, e depois no final eu vou pedir também, por que acontece logo no início? Porque pode ser que a internet de vocês caia, e aí depois vocês não conseguem, né, retornar. Então, a gente vai considerar quem participou e tal, né, e tudo mais, mas o bom também é lançar no final e tudo mais, tá? Então, a frequência é importante. Mas aí, Thaís, eu queria também pegar esse exemplo, né, desse material que você nos enviou, eu acredito que foi com esse objetivo, né, que você deve ter lido lá o plano de ensino, informando, né, que quem não participar das aulas síncronas, né, pode assistir o conteúdo de forma assíncrona, encaminhando aí esse resumo, mas também, gente, olha só, aproveitar essa parte da dissertação, do texto, lembrando, nós temos uma atividade, né, que é para ser construída ao longo da disciplina, que é aquele texto ali que a gente tem aí, né, como objetivo, né, assim, de contribuir com a dissertação de quem já está no mestrado, que aquilo já entre como parte do texto da dissertação de mestrado, né, dos alunos aqui. Então, a Sandra já colocou lá, né, inicialmente, a legislação urbanística. Eu vou falar agora, iniciar com vocês aqui um outro componente importante, né, de cidades aí que a gente, né, está trabalhando dessa perspectiva nossa, né, gente? Poderíamos ter uma perspectiva aqui de um sociólogo, de um biólogo, vocês estão tendo uma perspectiva aqui de um engenheiro ambiental e de uma arquiteta, né? Então, são perspectivas, né? Então, nós vamos ter uma perspectiva aqui a partir dos sistemas urbanos, do ponto de vista de um engenheiro ambiental, né? Então, essa ideia, esse conteúdo que a gente está trazendo, para vocês irem sintetizando no texto, que é aquela atividade 1, né? Atividade 1 é a construção do texto. Então, por isso que esse alinhamento, o quanto antes com o orientador, para quem já está matriculado, né? Olha, o conteúdo da disciplina é esse. Eu entendo que talvez esse assunto aqui tem mais relação com o nosso trabalho. Então, vou, né, construir o elemento textual ali, mas voltado nesse ponto. Ou então, para quem não tem uma identificação direta com algum ponto específico, então vamos supor, a gente vai falar especificamente dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Opa, isso é um ponto que eu vi com o meu orientador que vai ser tocado diretamente no meu trabalho. Então, nós vamos ter um momento que nós vamos trabalhar diretamente com esses ODS, mas a gente vai construir um raciocínio aqui até chegar nele. Então, outros conteúdos vão ser dados, né? Então, para quem não tem ponto direcionado a um conteúdo específico, a ideia é o seguinte, cada conteúdo que a gente for apresentando, faça uma síntese dele, tá bom? Para construir o seu texto. Aí, no final, você vai ter o seu texto voltado em cima desse conteúdo de cidade sustentável, né? Que a gente está trazendo aqui, mas é o seu texto.
É a sua interpretação a partir do conteúdo que a gente trouxe. Então, assim, não tem texto errado e nem certo. Tem um texto que vai contemplar o conteúdo que nós passamos e um texto que não vai contemplar o conteúdo que nós passamos, né? Então, a gente espera que... Né? Então, a orientação para construir a atividade 1 é essa, né? Construir um texto a partir do conteúdo que a gente está apresentando. E para quem tem uma relação com a sua dissertação, opa, isso já é um capítulo de revisão de literatura, tá bom? Então, eu só queria dar essa lembrança, Sandra, né? Para a gente não perder o foco aí, e aqui não é uma atividade, né? Avaliativa, uma prova, uma semana antes, vai todo mundo estudar para a prova. Então, assim, essa atividade fica muito difícil vocês deixarem para fazer uma semana antes da entrega. Pois não, Cláudia? Tem algum... Bom dia, né? Bom dia. Tem alguma forma, assim, uma estruturação específica que o senhor deseja desse texto? Então, veja bem, o seu caso é daqueles alunos que estão matriculados, né? Uhum. Então, já para aproveitar aqui uma atividade da disciplina, naquele, né, objetivo que você tem aqui de construir uma dissertação, né? A dissertação de mestrado tem uma estrutura textual. Então, esse trabalho aqui da disciplina, eu entendo que, se você não for tratar diretamente com um desses temas, dentro da estrutura textual, eu enxergo que ele cabe lá no capítulo de revisão de literatura, com alguma parte, revisão de algum assunto daquele que você vai, né, trabalhar como objetivo lá. Então, pode ser num formato de revisão de literatura, sabe? Mas para aqueles que não identificarem diretamente, ou para aqueles que não estão inseridos no mestrado ainda, o que a gente sugeriu? A pessoa pode escrever no formato de um artigo, a pessoa pode escrever num formato até de projeto, né, Sandra? Para poder depois ser submetido aqui um eventual processo seletivo do mestrado, tá? Mas o importante, assim, é colocar esse conteúdo que a gente vai apresentando aqui, através da interpretação de vocês, naturalmente, né? Com as fontes e referências que a gente vai passando e tal, ou dentro da dissertação de mestrado, e aí, no capítulo de revisão de literatura, é aquele texto, né? Onde a gente tem ali, né, uma revisão importante, assim, também lembrar sobre essa construção do texto, da dissertação, e falando desse conteúdo do texto tão importante que é a revisão de literatura, gente, a revisão de literatura tem todo um cuidado para ela não ser um plágio, para ela também trazer algo produtivo na leitura de quem está lendo, né, do leitor, porque senão, assim, se for só para você remeter a que outros falaram, ora, era fazer uma listagem dos artigos e falar, leia o artigo e tal. Leia. Então, ela tem que ser comentada, ela tem que ser discutida. A revisão de literatura, o legal é isso, é você ali tá, né, lendo outros, mas também interpretando e refletindo sobre aquilo. Então, não faça uma revisão de literatura só assim, segundo fulano de tal, pererê, barará. Mas e aí? E no final dessa reflexão, teve uma conclusão? Qual que é a sua reflexão sobre aquilo que eles falaram? Então, sempre tentam tentam apresentar essa análise crítica, né? É difícil, né? Por isso que precisa ler vários para a gente criando é um momento crítico, tá? Mas também é um momento para trazer conceitos dentro dessa proposta da pesquisa, né? A gente tem que falar, olha, eu trabalhei com esses conceitos na minha pesquisa, né? Então, a gente escreve para os outros também, né? A pesquisa a gente está escrevendo para demonstrar aos nossos avaliadores que nós temos o conhecimento ali, né, necessário para defender aquela ideia, mas também para outros que virão, né, a conhecer o meu trabalho. Então, assim, tanto para a gente que não sabe nada, vamos dizer assim, tanto para a gente que sabe já bastante coisa sobre o assunto. Então, a gente escreve para os outros também, e quando a gente escreve para outros, a gente tem que trazer, né, uma orientação base. Então, Cláudia, eu acho que assim, importante é
assim, você conversar com o orientador, né, os alunos aqui que estão matriculados, conversar com o orientador e falar, olha, dá para tirar do conteúdo o que aqui na minha revisão de literatura, ou, né, quem puder, parte dos seus objetivos, até mesmo na própria metodologia. Então, a gente vai trabalhar aqui, né, com alguns elementos aqui qualitativos e quantitativos, que daria para poder inserir ali, né, no desenvolvimento de dados, né? Aí já iria para o capítulo também de resultados, mas pelo menos, né, trazer esse conceito aí. Veja bem, quando a gente chegar lá nessa pauta de desenvolvimento sustentável que a gente tem hoje, né, de forma reconhecida, né, internacionalmente, que é essa agenda, né, internacional, que é a Agenda 2030, através dos seus objetivos do desenvolvimento sustentável, ela, de certa forma, através daqueles 17 eixos ali de compreender, né, como que a humanidade tem que se desenvolver de forma socialmente justa, ambientalmente correta, economicamente viável para todas, eu acredito que esses 17 eixos vão atingir alguma coisa do trabalho de todo mundo. Né? Então, pode estar falando lá de coisa assim, muito, muito específica, ou que às vezes está falando de abelha. Mas a abelha tem uma relação forte ali com alguns, né, objetivos, por exemplo, produção de alimentos. Nós temos lá um objetivo que fala sobre isso. Né? Essa questão da abelha, ela tem outra função, além de polinizadora, né? Ela tem uma função ambiental, vai impactar num outro elemento que fala lá em proteção da vida terrestre, entra a questão, né, da flora e fauna. Então, ela é um agente também. Então, vocês vão ver que tem uma relação, né, com essa pauta. Então, a gente pode fazer o link com os objetivos, um dos 17. Olha só, então, quando a gente chegar lá, Cláudio, então eu já vou dar um spoiler. A gente vai separar aqui para vocês, cada um vai pegar um objetivo, e aí vocês vão ver que dentro dos objetivos tem as metas. E aí nós vamos falar assim, olha, quais seriam, né, as propostas de ações que vocês apresentariam para um município a partir dessas metas que estão sendo propostas aqui. Então, a gente faz isso com os alunos, né? E aí cada um faz isso, pega um objetivo, verifica as metas, aí escolhe lá pelo menos duas a três metas, e assim, para você desenvolver aquelas metas em um determinado município, quais ações precisariam ser feitas? Então, olha, para o desenvolvimento da meta tal, aqui no município tal, né? Para atingir essa meta aqui, por exemplo, erradicação da pobreza, né? O que a gente pode fazer, né? Então, olha, pode fazer, né, incluir aqueles, né, diversas ações e tudo mais, tá? Então, mas a gente vai chegar lá, então, só trazendo uma forma de gente atuar nessas questões, né, mais conceituais, tá? Mas nessa primeira atividade, então, a gente já pode usar os ODS. Pode. Olha só, veja bem, nós vamos ter uma sequência de conteúdo, né, para trazer o nosso raciocínio sobre a questão. Mas né, quando a gente apresenta o plano de ensino, a gente já trouxe ali quais são os conteúdos que vão ser apresentados, e aí, se você tem interesse, né, em conteúdo mais à frente, né, busque ele o quanto antes, né? Porque eu acho importante, assim, se enriquece a minha dissertação, eu posso investir mais tempo, né, e fazer talvez uma coisa melhor. Isso, Tá, gente? Então, olha só, mas o importante aí... Paulo. Joia, Cláudia. O importante é a gente estar sempre debatendo aqui, tá? Para a gente alinhar isso, e não deixe para a última hora, vai construindo, né? A leitura e a escrita tem que ser um pouquinho toda semana, não deixe para escrever no final, não. Ninguém é robô, não. Ninguém dá conta de escrever. Então, toda semana, se você escrever um parágrafo de uma revisão, de uma leitura, já é, assim, muito positivo e construtivo, né? Depois fica muito difícil sintetizar muitas coisas em pouco tempo, né? Precisa de ter tempo para as coisas, né, ir sedimentando, a gente ir refletindo e tal. Então,
tira um tempinho na semana, né, Sandra, para poder falar, pensar, refletir sobre cidade sustentável, né, em cima desse conteúdo que a gente vai apresentando, né, e também de coisas que vocês estão vendo aí no dia a dia, né, a pauta nossa hoje, né, do noticiário, sempre tem coisas relacionadas, né, e também, assim, dentro da pesquisa de vocês, né, então, trazer isso para a nossa realidade, para a gente ter esse debate rico aqui, né, é importantíssimo, tá? Então, já nessa pauta, assim, Sandra, eu queria, então, apresentar para o pessoal aqui que hoje, olha só que legal, hoje inicia o mês que é comemorado internacionalmente pela ONU Habitat, que é eu não escolhi essa data para dar aula, por isso não, viu, Sandro? Coincidiu mesmo. A ONU Habitat é um organismo da ONU que orienta, que ajuda, né, que trabalha as políticas públicas aí, né, voltadas às cidades ou aos habitats, aos assentamentos, esses ambientes, né, urbanos e sociais aí que a gente vive, né, no mundo. Então, ela é esse organismo da ONU, né? A gente tem a FAO, a gente tem lá a Unicef, a gente tem a ONU Habitat, que fala então de cidades, é né, é nosso orientador internacional. E hoje ela começa a comemorar o mês das cidades, o outubro urbano, né? Que é conhecido. Então, ela faz um circuito internacional, que é o circuito outubro urbano, né? E a agência da ONU aqui no Brasil, da ONU Habitat no Brasil, ela chama de circuito urbano, né? Esse mês de outubro, mas é o outubro urbano, é o mês das cidades, é o mês, né, desses ambientes urbanizados, dos assentamentos trabalhados internacionalmente. E aí, a agência brasileira, né, da ONU Habitat, né, o escritório da ONU Habitat no Brasil, ele então traz esse mês como circuito urbano. E aí a gente participa dele desde a primeira iniciativa aí, que foi em 2018, né, que ela interiorizou, né, se a gente pode falar assim, né, que ela trouxe lá de fora para o Brasil, né, então ela adaptou e tudo, né, esse debate, né, um grande debate, né, sobre, né, a promoção de cidades mais sustentáveis, resilientes, justas, né, e tudo mais que a gente compreende aí para atender todos os direitos humanos, né, aquilo que a Sandra colocou lá, né, o direito à cidade, né, que traz lá nessa grande reforma urbana. O Brasil é privilegiado, de certa forma, né, por ter isso, mas não é todo lugar no mundo que tenha, né, essa compreensão de cidade para todos e por todos, que o próprio Estatuto da Cidade traz, né. É fantástico o Estatuto da Cidade. Ele traz ali o conceito de cidade sustentável, né, Sandra, em 2000, né. Então, assim, é muito legal isso. Os urbanistas brasileiros já tinham essa consciência e tal, mas é promovido esse circuito internacional e a gente participa dele. Então, eu já queria fazer esse outro merchan aqui, que é através desse próprio projeto que a gente trabalha, que é o Fórum de Sustentabilidade das Cidades Históricas. Então, deixa eu abrir o site aqui do Circuito Urbano desse ano, então, que a gente vai estar comemorando aí, né, para debater, para pensar, refletir cidades, locais, né, no país. Então, esse é o site. Eu vou, quem já puder também acessando aí, mas eu vou abrir o site, porque hoje é um dia muito simbólico, inicia de fato, né, e hoje nós vamos ter agora a abertura oficial logo mais. Então, vocês estão vendo aí, não estão, a projeção do site? Então, sim, professor. Vou destacar só rapidamente com vocês aqui, o tema esse ano é o enfrentamento às mudanças climáticas, tá bom? Então, olha aqui, o Dia Mundial do Habitat, né, abordará o tema da acelerando a ação urbana para um mundo livre de carbono, né? E o Dia Mundial das Cidades, que é o dia 31 de outubro, tá bom? Então, o dia 31 de outubro é um dia muito simbólico também para nós, que é o dia, né, comemorado internacionalmente
em promoção das cidades, né? Focará no tema adaptando cidades para a resiliência climática. Então, tudo a ver com esse enfrentamento aí, né, das mudanças climáticas, pensando aí no processo de descarbonização. Lembrando que nós vamos ter uma aula sobre a agenda do clima, né? Nós estamos aí há poucos dias, né, da próxima COP, né, que é esse encontro internacional que tem, né, abarcado aí pela ONU e tal, né, a COP 26 que vai ser lá em Glasgow, né, na Escócia, lá no Reino Unido, né, e vai trazer as informações do sexto relatório aí do IPCC, que é esse painel intergovernamental, né, que monitora essas mudanças climáticas e que propõe, que avalia modelos. Então, eu vou passar o material depois para vocês aí voltado a isso, muito legal, um material bem sintetizado, porque o relatório tem mais de 1000 páginas, então eu pedi para vocês lerem, para uma aula um relatório de 1000 páginas é foda, mas eles têm alguns produtos mais sintetizados lá, então tem um relatório de quase 50 páginas que é para os tomadores de decisão e tal, então, né, vocês que estão aí nessa abordagem de gestão de cidade, gestão, né, urbana, é um documento que eu acho que vai contribuir muito com vocês. Então, nós vamos discutir sobre eles e tal, mas ao longo desse mês de outubro, então está aqui uma programação, né, muito legal, muito boa, muito rica, acompanhe o quanto vocês puderem. Então, aqui, olha, programação. Vai lá na programação, e aí tem a agenda aqui, ó, né? Então, todo dia, então, olha aqui, eu vou entrar aqui no dia 1º, ó. Todo dia nós vamos ter lá algum evento, e isso é espalhado no Brasil inteiro. E não é só universidade, não. É órgão governamental, é entidade da sociedade civil, é iniciativa privada, vários pontos de vista, tá? Então, aqui não tem uma doutrina, não. A doutrina que é utilizada aqui é a diversidade, né? Então, olha só, a gente tem a abertura, né? Vai ocorrer, está abrindo lá oficialmente agora, né? A abertura do circuito urbano. Então, assim, essa questão da gente encerrar a aula aqui às 11 horas, a minha sugestão para vocês é o seguinte: acessarem aqui na sequência, né, a abertura oficial do circuito urbano. Então, tem a agente internacional da ONU Habitat que representa aí, né? Oficial, né, que representa a ONU Habitat no Brasil, que é a Raene. O Alain Grimad é um oficial também da ONU Habitat, ele já participou do evento nosso do Fórum de Sustentabilidade das Cidades Históricas. Não sei se você lembra dele, Sandra, ele deu uma palestra para nós, eu acho que participou de um painel que você moderou. Você lembra? Ele participou de um painel que nós fizemos. Fui eu que coordenei. Então, de planejamento urbano, e tudo, né? E isso, ele participou desse painel. Então, ele é um cara fantástico, um canadense que tem uma visão, assim, muito legal de cidade, né? Circulou o mundo todo e tal. E uma pesquisadora, né, da COP do Rio, né, que trabalha esse conceito também. Então, tá aí, ó, né? A indicação para a aula de hoje, na sequência, tá bom? Vocês aí assistirem, né, essa abertura oficial do circuito urbano. E aí, o merchan, para ficar completo, Sandra, está aqui, né, na nossa atividade. Então, gente, olha, do dia 25 ao 29 de outubro, esse projeto, que é o Fórum de Sustentabilidade das Cidades Históricas, que é aquele canal do YouTube que eu mostrei para vocês lá, vai realizar, então, a sua 7ª edição do fórum, né, voltado aí ao debate, a contribuir aí com a formulação e o fortalecimento de políticas públicas e de ações outras, né, para a sustentabilidade desse tipo de cidade, né, que às vezes fica difícil a gente conceituar, né, o que é uma cidade histórica, o que não é, né, mas a gente trabalha no âmbito desse projeto, com uma associação de 30 cidades que tem aí como identificação de cidade histórica o reconhecimento de algum elemento arquitetônico, né, ou cultural reconhecido aí, né, pelo Unesco ou reconhecido pelo IPHAN, né, como elemento aí, né, de interesse arquitetônico ou cultural, né, nesse sentido. Então, ou seja, algum elemento tombado, né, que é considerado, né,
dessa forma também, né? Tem esse termo, né? Mas seria esse reconhecimento histórico, né? Do elemento arquitetônico e cultural. Então, a gente trabalha com essas cidades mineiras e aí a gente promove o debate, né? E o tema nosso, então, aqui, ó, dia 25 a gente inicia o fórum, a 7ª edição, a gente vai iniciar ela, então, com esse primeiro painel aqui, que é o painel Plano Diretor para uma Cidade Mais Verde, Inclusiva e Resiliente, que faz parte da 7ª edição, e o tema da 7ª edição é Planos Municipais para o Enfrentamento das Mudanças Climáticas. Então, nós vamos estar trabalhando com 3 painéis, com 3 planos municipais voltados a essa ótica que a gente dá, né, que a gente trabalha, né, da engenharia e da arquitetura. Então, o plano diretor, né, inicia aqui, né, e depois a gente tem um outro plano, que é o plano de saneamento. Então, nós vamos ver no dia 26 o plano de saneamento e no dia 27 o plano de turismo, né? Então, a gente trabalha nessa linha, a gente poderia estar falando do plano de saúde, do plano de educação do município e tal, mas a gente está trabalhando, né, com essa linha que a gente já vem desenvolvendo e tal, de planos municipais, né, dessa linha de política pública que a gente trabalha, né, em prol do desenvolvimento sustentável. Tá? Não quer dizer que ela representa o que é o desenvolvimento sustentável, mas é a linha que a gente trabalha para o desenvolvimento sustentável. Naturalmente que os outros planos, plano de cultura, plano de educação, plano de saúde, né, também são importantes para atingirmos essa sustentabilidade urbana, né? Mas a linha nossa é essa. Então, gente, olha, aqui a gente tem mais informações, vocês vão clicar, tem mais informações do evento, programação, a moderação vai ser da professora Sandra, né? Então, nós vamos ter os painelistas aqui, esses painelistas ainda não estão, né, adequados aqui, a gente está fechando com pessoas aí que representam diversos segmentos, né? Os segmentos das cidades, então, os secretários municipais, o segmento lá também de órgãos estaduais, e também o segmento da sociedade civil, seja uma entidade, seja uma empresa, né, e tudo mais. Então, dia 25 a gente tem o do plano diretor, o 26, olha só, nós teremos lá o do plano de saneamento, né, contemplando a resiliência climática. Então, né, o que tem a ver saneamento com mudança climática? Tem muito a ver, né? Para início de conversa, né, nós estamos a risco aí, todo dia sai no noticiário, de ficar sem água. Água para abastecer cidade, água para gerar energia, e o saneamento é um dos interessados nessa água, né? Nós temos vários interessados nessa água, e se a gente fala que mudança climática pode impactar esse regime de água, que a gente está vendo aí com muita seca ou com muita chuva, né? Então, tem tudo a ver aqui, o plano de saneamento tem que ser reformado, tem que ser adaptado ou tem que ser desenvolvido para aqueles que ainda não fizeram, né, a modo que atenda ou que fique atento para essa necessidade aí de tornar nossas cidades mais resilientes em função dessas mudanças que não é coisa que vai acontecer, não, já está acontecendo e a tendência é agravar, né? Então, para a resiliência, né? E a outra, e o outro painel, olha só, no dia 27 de outubro, que vai ter, então, um painel sobre o Plano Municipal de Turismo para o Desenvolvimento da Economia Verde. Então, cada um desses 3 tendo uma pegada, o plano diretor pensando em cidades, né, livres do carbono, cidades, né, mais verdes, né? Aqui já o plano de turismo trabalhando aí, o plano de turismo é um indutor, né, do desenvolvimento, né, desenvolvimento social, assim como o desenvolvimento econômico da cidade, mas a busca é a gente, né, por esse desenvolvimento aqui de uma economia mais verde, inclusive para gerar mais emprego, né? Sair do convencional. Então, a perspectiva de empregos em cima, né, dessa nova forma de economia é muito favorável para um país com tantos atrativos turísticos como o Brasil tem, e ainda mais das cidades históricas. Nós não temos nas cidades históricas praia de mar, mas as outras coisas a gente tem. Praia, inclusive, a gente tem, né? Praia de rio, praia de cachoeira, só praia de mar que não tem, o resto da gente tem, então... Então, gente, está aí, né, a programação, né, do circuito urbano, do fórum. Aí eu queria convidar vocês inicialmente para assistir, né, e participar do debate. Então, vai ser pelo canal do YouTube do fórum, né? Assim como também a gente vai abrir a possibilidade. Então, uma forma de participar, né,
assistindo e participando do debate. Estão lá no canal do YouTube, a gente debate com as pessoas que participam no chat, então a gente sempre, né, faz essa coisa, né, mais interativa, assim. Mas, para os alunos do sustentabilidade, então, o que eu queria apresentar aqui? Ó, então, está aparecendo aí a guia o site do fórum? Tá sim. Tá sim, professor. Olha só, me parece que o Matheus já colocou aqui a programação completa. Então, além desses painéis, deixa eu ver se ele pôs aqui, não sei onde que ele pôs agora. Além dos painéis, nós vamos ter aqui, eu vou mandar o link direitinho para vocês, não sei onde que está aqui no site do fórum, achei que ele ia colocar aqui na página inicial, mas eu acho que não está aqui ainda, ou não foi atualizada a minha página, pode ser isso. Então, o convite para vocês é o seguinte, além então dos painéis, nós vamos ter minicursos, eu vou abrir aqui um outro documento, que ele tem isso, nós vamos ter minicursos, 5 ou 6 minicursos, está faltando a gente definir só o título mesmo certinho de um minicurso, que vão ser nessa linha de planos municipais. Então, nós vamos ter um minicurso sobre plano diretor, outro sobre plano de turismo, outro sobre plano de saneamento, outro sobre plano de drenagem pluvial, outro sobre plano de resíduo, outro sobre plano de mobilidade. Então, trazendo esses elementos aí, né, conceituais e mais contemporâneos para a elaboração de planos, tá? Então, vocês podem participar também fazendo esses minicursos. Deixa eu ver se eu acho que eu achei o material da comunicação e... Deixa eu ver se eu abro aqui. O cartaz que tem lá os minicursos, sabe? Então, só um minutinho aqui. Mas pelo esse site aqui, vocês vão poder acessar também a programação completa desses minicursos. Vou ver se eu acho depois aqui o link direitinho para fazer as inscrições. E uma outra forma de participar, que é aquela que a gente está tentando cada vez mais, né, aglutinar com o pessoal da sustentabilidade, né, os alunos, participação na organização. Então, quem quiser participar, né, da organização dos minicursos, nós vamos disponibilizar uma vaga para cada um desses minicursos. Então, cada um desses minicursos, nós temos lá um professor, né, que vai ofertar o minicurso. Então, deixa eu abrir aqui. Vai ter um professor que vai ofertar o minicurso. Então, como que o minicurso ele é organizado? O professor ou ele é o instrutor, né? Ou quando o professor é do sustentabilidade, ou tem algum aluno desenvolvendo uma pesquisa de mestrado ou doutorado, ele é o tutor e o aluno é o instrutor. Então, para umas próximas oportunidades, né, vocês podem também participar dessa forma. Mas, para agora, a gente vai abrir vaga para quem quiser ser ali, né, um colaborador do minicurso que já tem um professor que vai ofertar, tá? Deixa eu ver se eu abro aqui. Apareceu aí o cartaz? Apareceu, gente? Apareceu, sim. Então, olha só, como eu estava falando, os minicursos são esses aqui, ó. Esse cartaz vai estar lá no site do fórum, eu não sei onde que está lá agora, mas depois eu dou um jeito de achar para vocês aí, para mandar a inscrição. Então, olha só, tem um plano diretor que é o professor Cristiano, plano de mobilidade urbana que é o professor Vitor, plano de saneamento sou eu, plano diretor de drenagem urbana a professora Aline e o professor Denis, né? São professores aqui da UFOP, né? Da engenharia urbana e também do DECIV, né, Departamento de Engenharia Civil, como no caso desse plano de gestão integrado de resíduos sólidos, tá? E tem mais um sexto aqui, que é o da professora Kelly, com a professora Lia, que elas vão dar um minicurso sobre educação patrimonial para os planos municipais de turismo, é mais ou menos nessa linha, tá? Então, está faltando inserir o minicurso delas. Então,
quem quiser participar da organização dos minicursos, por gentileza, me envie um e-mail, tá? Que aí a gente vai, né, colocar vocês em contato com esses professores para colaborar na organização, na elaboração dos minicursos. São minicursos de 10 horas, que vão ser dados de forma síncrona e assíncrona nesse período, de 25 a 29 de outubro. Então, né, em combinação lá com os professores, vocês vão ajudar a montar o material, vão ajudar lá no dia da aula, quem quiser, né? E para quem não tiver essa disponibilidade de interesse também, pode só participar dos minicursos, tá bom, gente? Vale a pena e tal. E o legal é que ele também é aberto, lembrando, todo esse evento é aberto a todo o público e de forma gratuita. Mas a gente tem uma atenção com o pessoal daquelas 30 cidades. Então, a gente tem muita participação lá do pessoal da prefeitura, né, dos diversos setores aí, do pessoal, né, das entidades, da sociedade civil lá, de entidades e instituições lá das cidades. Então, a gente faz uma divulgação nessas cidades, né, para ter esse pessoal. Então, é legal que tem contato também, né, com outros aí, colegas e atores aí que atuam na gestão das cidades e tudo mais, né? Tá? Então, assim, eu queria só, Sandra, apresentar, então, o fórum para eles dessa edição, né? O Circuito Urbano, que é esse mês que a gente tem em comemoração das cidades, né? Então, esse Circuito Urbano que a gente tem no Brasil, ele faz parte desse circuito internacional que a ONU Habitat promove no mundo, que chama Outubro Urbano, é o mês das cidades no mundo. Bom, e aí o sustentabilidade está nesse circuito, né? O programa de sustentabilidade está nesse circuito, através do fórum, né? Então, nós temos essa programação que vocês podem participar, inclusive, como atores direto aí. Para quem interessar, então, a participar desses minicursos aí, por favor, né, nos procure, tá bom, gente? Então, a princípio, em termos de avisos e tudo mais, eu queria trazer essa, né, informação aí para vocês. Eu vou ter que assistir, inclusive, essa abertura depois, porque, como eu falei, eu tenho essa reunião 11 horas, mas quem puder, né, logo em seguida aqui já acessar lá, vale a pena, né? Vale muito a pena, né? Vocês estão trabalhando nessa temática, vamos ver o que o povo todo aí está falando sobre esse assunto. Aí vai falar de um instrumento que a Sandra vai trazer bem aqui, nessa linha internacional de orientação sobre o desenvolvimento de cidades, que é a nova agenda urbana, né? Então, que tem esse alinhamento com esse... São 3 agendas importantes internacionais que a gente tem que observá-las aí para buscar esse desenvolvimento sustentável. Uma é essa ampla, que é a Agenda 2030, que abarca aqueles 17 objetivos. Aí nós temos 2 agendas complementares, que são muito importantes, né, para essa temática nossa. Uma é essa nova agenda urbana, que vai trazer essas diretrizes, orientações aí para essas políticas urbanas, e a outra é a agenda do clima, tá? Então, nós vamos tratar essas 3 agendas aí, especificamente para frente e tal, e o circuito urbano contempla essas 3 agendas, ainda mais, né, com essa pauta que a gente está tendo do clima aí. Então, todos os eventos ali tem que falar ou tem que relacionar alguma coisa com esse enfrentamento das mudanças climáticas e tudo mais, né? Então, vale a pena. Você quer colocar alguma coisa, Sandra? Não, eu queria só reforçar o convite, né? Porque são conteúdos muito importantes e muito diversos, na verdade, né? Então, assim, acompanhar esse mês, né? E tratar aí, né? De ver... Porque, assim, o que acontece em outubro é que a gente tem, como o Paulo falou, né, diversos órgãos fazendo eventos de formas diversas também, né? Então, a gente vai ter mesa, vai ter workshop, e aí aproveitar, né, todos esses conteúdos que são ministrados em realidades tão diversas para o Brasil afora. Então, acho que realmente são eventos muito importantes, né, na área das cidades, principalmente da sustentabilidade, né? É o que o Paulo falou, a gente trabalha numa linha de sustentabilidade, a gente não tem vamos dizer assim, né, nem a intenção e nem a possibilidade de falar de cidades sustentáveis, a gente trabalha aqui uma linha dessa sustentabilidade, mas a complementação da disciplina acontece nesses momentos, né? Então, realmente, corroborar aí com o convite do Paulo, com a relevância que ele tem dado, né, a esses eventos que acontecem agora em outubro. É isso, tá, Paulo? E todos nós, né? Graças a todos nós, mais uma vez, a UFOP participa aí dessa ação muito importante, né?
Para nós é uma honra poder participar do circuito urbano e nós somos aí agraciados por estar participando todos os anos, né? Então é muito legal a gente, né, debater sobre, né, formas aí de buscar dados sustentáveis. Então, gente, coloquei o link de novo aí para vocês, olha, na página do fórum lá, né? Que aí tem lá o cartaz, a inscrição. Oh, desculpa. Ficou no mudo. Eu coloquei o link, Sandra, tá? Coloquei o link lá, né? Então tá aí. No chat. Isso, Mas eu não sei se estava mutado na hora que eu falei que é uma honra para todos nós, né? Ainda mais compartilhando com vários colegas aí e tudo mais, né? Gente, então, passadas essas introduções aí, essas coisas, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa assim, né? Que o mundo está aí pegando fogo, que o mundo está debaixo d'água, alguma coisa assim nesse sentido antes? Porque é isso que a gente está vivendo, né? E o impacto aí que está passando pela sociedade e tudo. Eu acho que, já que você deu oportunidade de falar aí, assim, eu fico pensando, sabe? Pensando em cidades sustentáveis, essa discussão com os pensadores de outros países, né? A gente pensar aí nos clássicos aí, Jane Jacobs, Lefebvre, David Harvey, né? E como que aqui na América Latina, eu acho que a gente pensar em cidade, pensando que é a mesma coisa que tem lá, eu acho que a gente tem que criar um nome novo, sabe? Porque não tem nada parecido com uma cidade do norte, né? O que é uma cidade na Europa, o que é uma cidade nos Estados Unidos, o que é uma cidade no Canadá, o que a gente tem aqui? Em termos de cidade, de planejamento, de gestão territorial, de correlação de forças, de poderes, né, de alteração no espaço. Então, assim, eu acho que se fosse criar um paradigma para a gente estudar cidades aqui, a gente tinha que criar um conceito novo, tinha que chamar de outra coisa, não podia nem ser cidade. Sinceramente, não tem como. Você pensar que uma população de classe baixa hoje no Brasil está extraindo proteína animal de osso de boi, sabe? Então, assim, eu acho que falar em sustentabilidade, para mim seria o último grau assim, de um avanço social, humanitário, civilizatório. Antes de pensar em igualdade, em questão de relação de classes, sabe? Num país como o nosso, eu acho difícil mesmo. Assim, eu estou fazendo um exercício para a gente pensar o que é a cidade para nós, né, latino-americanos, né, aqui no sul do mundo, né, no terceiro mundo, né, e assim, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que pensar, sabe, e sem partir de um pensamento marxista ou de esquerda, ou o que seja, sabe, eu acho que é a partir da realidade concreta, a verdade efetiva das coisas, né, não estou falando nem que isso é questão ideológica, né, mas de como as coisas são de fato. Eu acho difícil, sabe, assim, eu queria só provocar esse pensamento. Importantíssimo, né? A gente tem sempre essa análise crítica, né? E lembrar da nossa realidade sempre, né? Agora, a gente também, né, tem que sempre buscar melhorar, né? E por isso que assim, a compreensão nossa passa por esses elementos básicos, como a Sandra iniciou falando sobre o que a gente tem para nos organizar em termos né, de sociedade agrupada no mesmo espaço, né? Que a gente chama aí de área urbanizada, de cidade, né? E aí, na sequência, a gente vai falar um pouquinho o que a gente tem físico para nos assessorar em termos de, né, de necessidades básicas e essenciais, né? Para mantermos aí um espaço possível para ser habitável, né? Realmente, assim, a gente não pode, né? Tem que ter muito cuidado, muita assim, compreensão que as realidades são diferentes, e realidades, inclusive, internas, né, Leonardo? Comparar a cidade, inclusive, modos de desenvolvimento, até mesmo no próprio país, né, até mesmo no próprio estado, né? Veja bem Minas Gerais, né? O norte de Minas, né, e o sul de Minas, né? O Triângulo Mineiro, a própria área central. Então, Minas, como se diz aí, são muitas minas, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, mas a gente tem que sempre buscar, né,
buscar o melhor, né, para onde a gente está vivendo e tudo mais. Eu falo assim com os alunos lá da engenharia urbana, né, quando eles têm lá uma busca muito grande, né, de cidades que sejam melhor planejadas, melhores construídas e tal, e a gente sempre fala, olha, cidade sustentável não significa que seja uma Singapura, não, né, é uma cidade onde a gente tenha toda de LED e tudo mais, né, é uma cidade onde que naquele espaço ali as pessoas sintam de forma, né, eficientes ali, né, em termos de utilização dos recursos, em termos, né, de condições sociais, né, e realmente as situações nossas, né, como eu queria iniciar aqui a questão dos sistemas urbanos, né, ela não é boa para a gente pensar numa cidade aí, né, onde a gente seja pleno, né, nessas condições não, sabe? Então, é importante a gente refletir, né, esses conceitos aí para a nossa realidade, eu acho que é muito pertinente esse posicionamento, essa colocação sua aí, né, a gente tem que ficar atento, sim, para as nossas características, inclusive, né, não só realidades, né, mas as nossas características culturais, né, sociais aí, né, do que a gente busca, né, também como esse desenvolvimento sustentável, essa cidade, né, mais sustentável, né? Por isso que esses exemplos, essas experiências são importantes, né, para a reflexão, né? E assim, só para arrematar mesmo, a gente coloca sempre isso, né? Eu entendo que não existe um modelo ótimo, né, um modelo ideal para todos, né? Então, a gente está sempre buscando e tudo mais, né? Eu acho que teve mais alguém que levantou a mão aqui, pessoal. Na verdade, professor Paulo, eu levantei a mão e, enfim, mas eu queria realmente fazer um breve comentário também acerca do que o colega Leonardo, né, disse para a gente, e é interessante o fato de que na quarta-feira, né, na disciplina de saúde ambiental, a gente estava conversando um pouco sobre essa questão da leitura que muita gente faz, e que é supernatural, de, a partir de um mesmo conceito, produzir interpretações diferentes, né? Ou seja, o conceito de cidade nesse sentido, e sobretudo de cidade sustentável, é um elemento extremamente complexo de se chegar, de se construir, né? De se unificar, a ponto de termos mesmos um conceito que possa ser mundialmente aceito. Porque a interpretação que se tem, né, acerca do fenômeno, do que é uma cidade, enfim, de como ela deve funcionar, sobretudo ainda, né, na direção da sustentabilidade, envolve, movimenta, provavelmente todas as áreas de conhecimento, e muitas vezes de maneira conflituosa. Então, eu penso que chega a ser utópico, né, pensar na realidade de uma cidade sustentável, mas não significa dizer ao mesmo tempo que essa utopia não deva ser perseguida, como inúmeras outras situações aí da vida, né, nos campos de atuação da vida humana. Além disso, ela também exige, por exemplo, né, a concepção, a ideia de se constituir, quem sabe um dia, nessa cidade sustentável, acaba trazendo, né, à baila, digamos assim, essa questão do que é a gestão de uma cidade, porque muitas vezes as pessoas imaginam, eu não sou gestor, né, enfim, longe disso, mas eu imagino e percebo, digamos assim, que às vezes as gestões, sobretudo de grandes sistemas complexos, como é o caso da cidade, elas podem, às vezes, serem confundidas com controle. Gestão e controle são coisas distintas. A cidade é tão complexa, nos seus aspectos social, econômico, ambiental, político, enfim, históricos, é tão dinâmica que, na minha opinião, não é possível se controlar uma cidade, mas é obviamente possível gerir aquilo que vai ocorrendo na cidade ao longo da sua própria história. É claro que a gestão, ela pode tentar, né, dentro de algum limite, o controle de determinadas situações, mas nem todas as situações, na verdade, inúmeras situações não são controláveis, portanto, têm que ser geridas, né? E aí eu repito, na verdade, eu reitero as palavras que o próprio professor Paulo nos trouxe, né? Quer dizer, essa questão de
imaginar a possibilidade futura de termos uma cidade sustentável é efetivamente um desafio gigantesco, mas não significa dizer que não devamos tentar, né? Então, eu queria só comentar isso. E rapidinho, só mais uma coisa, perdão, eu estava conversando aqui com o Leonardo no WhatsApp, né, enquanto a gente debatia isso tudo, só para fazer uma discordância dele. Ele me perguntou assim, nossa, acho que eu fui ativista demais, né? Não, né? O ativismo o ativismo é chato, vamos dizer assim, o ativismo ele é muito pontual, o ativismo às vezes é cego, né? E não foi o que eu percebi assim na fala do colega aqui, tá bom? Obrigado. Não, gente, olha só, a universidade é para isso, né? A gente tem que sair daquele modo convencional da educação. A pós-graduação, ela tem como fundamento esse debate. É mais importante do que a gente chegar e trazer aqui conceitos e tudo mais, né? É lógico que a gente tem que compreender alguns conceitos aí, por exemplo, o nivelamento de alguns conceitos para a gente ter uma compreensão melhor, sabe, o Ecos, dessa condição que você falou, que para complementar, cada ambiente tem a sua propriedade. Não tem como você, né, comparar um nível de desenvolvimento de um município com o outro. Eu tenho assim essa sensibilidade, porque ali tem uma propriedade que se passa desde a questão cultural, ambiental, da forma que se desenvolveu, né? Agora a gente tem que buscar sempre ser mais eficiente, que é aquilo que você está falando do controle, sabe? A gente buscar ser mais eficiente, não é eficiente na loucura de ser certinho, exato em tudo, não. Mas é porque, por exemplo, na pauta ambiental, a gente não pensou que amanhã, para aqueles que virão amanhã, eles também têm eles também têm o direito de usufruir de coisas que a gente está usufruindo hoje. Nós não somos donos, né, inclusive da água, né? Então está lá na Política Nacional de Recursos Hídricos, né? A água não tem um dono, né? Ela tem um Estado ali como seu detentor e tudo, mas não tem um dono. Então não somos donos desses elementos, né? A gente pode ter uma propriedade, né? Mas a gente tem que entender que essa propriedade, inclusive, está inserida em algo. Mas, então, assim, eu também tenho essa filosofia de buscar sempre melhorar, né? A gente não pode deixar de debater isso, por mais que, né, uma orientação não seja a mais apropriada para a nossa condição, mas através daquela análise a gente consegue ver outras possibilidades para a nossa realidade. Então, a ideia aqui é essa mesmo, né? A gente vai trazer alguns conceitos, algumas coisas que a gente trabalha, que a gente acredita, mas que tem que ser debatida, né, gente? Nós estamos no mestrado, nós não estamos na graduação, que está todo mundo ali, né? E os meninos ficam envergonhados, às vezes, de falar, a gente tem que provocar, então, a provocação é sempre muito bem-vinda. Aí, Cláudio, eu vou passar a palavra para você também, porque para mim essa parte é a mais importante da aula, esse debate e tal e tudo mais. Mas eu só queria orientar uma coisa aqui, porque a gente vai estar próximo aí do horário que eu preciso de encerrar aqui com vocês. A atividade dessa aula é o seguinte, deixa eu só passar essa atividade para vocês. Olha, aí na sequência a gente continua esse debate aqui, que eu estou achando ele muito bom, mas eu fico com medo de continuar o debate e não dá tempo até 11 horas, tá? Deixa eu só projetar aqui uma coisa rapidinho para vocês. É o seguinte, eu vou disponibilizar lá no Moodle um arquivo em PDF, que é esse slide que a gente usa para guiar, né, o conteúdo que a gente quer debater aqui. Então, a ideia é falar um pouco sobre esses elementos dos sistemas urbanos, para nivelar, inclusive, com aquele que não teve oportunidade de estudar isso, né? Então, alguém seguiu alguma área de formação que não viu o que é os sistemas urbanos de forma mais conceitual, técnica, como a professora Sandra disse e tal. Então, eu quero trazer alguns elementos técnicos aqui. Então, além dessa parte da regulamentação, da normatização que a gente precisa de compreender, que ela trouxe, eu queria trazer para vocês, então, do ponto de vista físico. Quais são os elementos físicos que a gente precisa de forma essencial e básica? Na verdade, básica e muitas vezes essencial, né? Então, por exemplo, o serviço de abastecimento de água... Oi?
A sua apresentação não está aparecendo, não. É porque eu fui emendando aqui, eu vou colocar, tá? É porque eu queria ver a carinha suas, porque quando eu abro o PowerPoint, eu só vejo o PowerPoint. Eu vou abrir ele aqui, mas eu queria ver a carinha suas primeiro, né? Essa coisa de falar olhando para o PowerPoint é um saco. Nossa, eu já não estou dando conta disso. Eu gosto de olhar para a gente, para conversar, para ir no quadro. Então, isso está sendo muito complicado para nós, sabe? E a gente vai cansando disso. Falar para o PowerPoint é muito chato. Mas aí, Cláudio, então, assim, veja bem, a gente quer, então, ilustrar, tá, essa questão dos sistemas urbanos aqui com vocês, para a gente compreender que a gente tem que ter tem elementos físicos, tá? Ô, Sandra, então, um abraço para você, até as próximas, tá bom? Então, a gente precisa também de compreender esses elementos físicos que são básicos, né, e muitas vezes essenciais. Como eu estava dizendo, o abastecimento de água, né, é um serviço essencial. Então, essa infraestrutura que vai nos ofertar serviços, que eu queria despertar aqui também nessa compreensão nossa de cidades e de cidades sustentáveis, né, porque, né, como o nosso colega disse aí, a gente tem realidades no país aqui que estão muito além, né, daquelas lá, né, aquém, né, melhor dizendo, do que aquelas que a gente às vezes mira como cidade sustentável, na Europa, Singapura, Tóquio, essas coisas assim, né, na Alemanha, Parará, Pererê. Então, assim, a nível de serviços urbanos, realmente, a gente precisa, sim, de olhar para eles, né? Mas não quer dizer que a gente tem que olhar de forma culturalmente tudo, mas em termos de ofertar para o cidadão condições básicas e essenciais, a gente está muito, né, aquém de uma cidade muito eficiente do ponto de vista aí, né, da demanda social, né, porque esses serviços ele em prol de uma demanda social, né, um serviço de mobilidade urbana, que nós vamos ver dentro de um elemento do sistema urbano, que é o sistema viário, né, por exemplo, o transporte público, né, então essa circular, quanto que, né, está sendo impactante para a vida das pessoas, quanto que a gente tem que melhorar, quanto que ele é impactante para a questão ambiental e tudo mais. Então, realmente são serviços aí, né, ofertados por uma infraestrutura. Então, esses dois elementos que eu queria trazer para vocês. Infra, né, essas questões físicas que a gente materializou para ofertarmos serviços. Então, a gente tem um conjunto de sistemas urbanos aí, que eu queria só lembrar, né, com vocês aqui alguns deles. Então, olha só, o slide é esse aqui, Cláudio, que eu vou disponibilizar então, tá? É um guia para orientar o estudo, mas para a próxima aula eu queria muito que vocês lessem esse relatório aqui do IPEA de 2018. Ele está aparecendo na tela aí, o arquivo? Sim, sim, professor. Tá. Veja bem, o capítulo 7, olha. Esse aqui é um documento que o IPEA conduziu pelo CONCIDADES, que era o Conselho das Cidades, né? A gente reuniu o Conselho das Cidades no Brasil todo em 2015, e aí o Conselho das Cidades pediu o IPEA para fazer um relatório preparando, né, o posicionamento do Brasil para a proposta da nova agenda urbana que ia ser discutida em Quito, né, no Equador, por todo o mundo, organizado pela ONU Habitat. Então, o Brasil fez uma análise, né, das propostas dessa nova agenda urbana a partir do que ele entendia de Brasil, né? E aí, o capítulo 7, olha aqui, olha, nós vamos tratar vários capítulos aqui ao longo do curso desse material, mas o 7 traz sobre isso aqui, que estava direcionado ao tema que eu quero tratar com vocês dos sistemas urbanos, serviços urbanos e tecnologia, tá bom? Então, aqui ele traz uma interpretação de algumas situações que a gente tem em relação a esses serviços no país, né, e inclusive da parte tecnológica e tudo mais. Ele só não pontua aqui o sistema energético, que a gente considera como ele também, né, o dos sistemas. Mas eu não queria mostrar esse slide para vocês antes de pedir atividade, não, mas assim, já que eu abri, olha só. Então, a gente vai, né, refletir um pouco sobre esses sistemas aqui, tá? E antes de abrir esse material, o que eu queria pedir para vocês? Então, numa aula convencional, eu iniciei essa aula assim, pedindo para vocês que a atividade. Então, assim, o material para estudar aquele lá que eu mostrei, tá? Atividade, que seria dessa aula aqui hoje. Então,
né, quem tiver disponibilidade de assistir depois aquela palestra, assiste depois a da ONU Habitat. Faça primeiro, então, essa atividade. Agora, quem não tiver tempo, assiste a palestra, depois faz a atividade. Eu quero que vocês façam uma ilustração, um desenho. Então, quando a gente estava no modo presencial, eu pegava uma folha A3, aquela um pouquinho maior, né, do que a 4, assim, e dava para cada um desenhar. Então, eu estou falando em ilustrar, porque o computador, se quem quiser fazer no AutoCAD, fazendo uma ferramenta, mas desenho, pode ser, tem gente que desenhava colorindo, tem gente que pegava com a caneta, né, uma cor, o azul ou o lápis, desenho a trajetória de vocês, da sua casa até o seu trabalho. Antes da gente começar a debater sobre sistemas urbanos, tá bom? Eu queria que vocês desenhassem. Desenhe o quê? Desenhe aquele percurso. O que vocês enxergam naquele percurso? Da sua casa até o seu trabalho, tá bom? Assim, se você tiver que cortar a cidade, lembre-se que você tem uma página só, né? Se a cidade for muito grande, por exemplo, Belo Horizonte ou Ouro Preto, né? A gente tem que sair de um ponto ao outro, tem muitas ruas, você consegue ter esse detalhamento, mas é importante você ilustrar ali o que você enxerga. Fecha o olho, sabe? Fecha os olhos e aí lembre, o que eu enxergo, o que eu vejo no meu dia a dia naquele trecho, tá bom? Aí, então, olha só, na semana que vem nós vamos iniciar a aula, então, vocês apresentando esse desenho. Então, só mostrar uns desenhos aqui dos alunos da outra turma. Então, aqui, ó, esse é um desenho, tá bom? A pessoa fez até legenda, quem quiser fazer, pode fazer, né? Deixa eu mostrar mais desenho aqui, deixa eu ver se tem mais um desenho. Aqui, ó. Esse é um outro desenho, tá aparecendo aí? Esse é um outro desenho. Sim. Tá, então, desenho. Eu não queria detalhar muito o desenho, porque não existe a forma certa ou errada disso. Desenho aquilo que vocês acharem que está no seu caminho, do seu dia a dia. Se tem um passarinho, põe ele. Se tem qualquer coisa, um prédio, desenho, tá bom? Aí a gente vai debater sobre sistemas urbanos na semana que vem, a partir disso. Não deixe de ler esse capítulo 7, tá? E quem puder, veja o PowerPoint que eu vou passar, que vai trazer um guia, assim, né? Assim, dessas coisas aí que nós vamos falar do sistema urbano. Beleza, gente? Cláudio, a palavra está com você, não esqueci não. Depois eu passo para os demais aí, tá? E aí a gente vai conversar. Tá, obrigado, Paulo. Vou falar rapidinho, porque eu fiquei muito impressionada com o que os colegas falaram, tanto o Leonardo quanto o Hércules. E o que você falou, professor, quando você citou o norte de Minas e o sul de Minas, exatamente porque eu sou do norte de Minas, eu sou de Janaúba, e moro hoje no sul de Minas, eu moro em Poços de Caldas. E posso dizer que a cidade que eu moro atualmente, talvez seja assim, um modelo de cidade que, para mim, que vim de uma cidade que não tinha basicamente nada em termos de oferta de infraestrutura, de qualidade de vida, Poços de Caldas é uma cidade que eu acho que ela vai muito bem, sabe? Mas eu queria falar mais sobre aquilo que o Hércules falou, da questão da gestão, né? Do gerir, do ato de administrar uma cidade. Eu acho, assim, eu tive a experiência do meu trabalho de conhecer um povo que morava num lugar que chamava Sertão dos Martins. Assim, fica no alto da Mantiqueira, bem ali no município de Passa Quatro. E eu estive lá e a gente foi para fazer um trabalho. E é impressionante como a gente chega assim com uma certa arrogância, com uma certa prepotência de achar que sabe o que as pessoas querem ou o que elas precisam, né? Então a gente chegou já sabendo, a gente vai trazer telefone, a gente vai trazer um posto bancário, a gente vai, sabe, assim, a gente começou a pensar toda naquela estrutura que a gente entendia que era o básico para ser feliz, né? Digamos assim, para melhorar a qualidade de vida deles. E, gente, nada que a gente falava, eles não esboçavam nenhuma expressão de satisfação com o que a gente falava. E, na verdade, foi depois de muitas reuniões e depois que a gente talvez tenha aberto mão dessa prepotência de achar que sabia e resolveu ouvir, né?
para saber o que de fato eles queriam. E eu fiquei muito surpresa, e para mim foi um grande aprendizado quando eu descobri que eles queriam que a igreja voltasse a ter missa. Aí, sabe por quê, gente? Porque quando tinha missa, depois da missa, eles sentavam na praça e iam conversar. Então, o que eles precisavam, o que eles sentiam falta, era de conversar, era de interagir, era de saber do outro, né? Porque eles ficavam assim, um distante do outro. Eles não queriam telefone. Para quê? Eles queriam conversar. Então, assim, isso para mim foi um grande aprendizado, sabe? Porque, assim, claro que isso é numa situação muito específica e de um lugar muito pequeno. Mas na vida real é assim. Às vezes o que as pessoas querem não é o que a gente pensa que elas querem, não. Elas querem, às vezes, coisa muito mais simples. E, às vezes, muito mais simples mesmo para ser feliz, né? Às vezes é só conversar. É só isso que eu queria contribuir. Maravilha, né? Vou passar para a Bárbara aqui, mas é a identidade, é escutar o outro, né? É ser participativo e tudo mais, né? Entender aí essa propriedade, né? Mas, Bárbara, fica à vontade. Eu só queria relatar uma história, gente, porque a Cláudia me fez pensar nisso, né? O que as pessoas querem, o que a cidade está propondo. Eu sou capixaba, né? Eu estou morando em Minas agora, numa cidade pequenininha que chama Diogo de Vasconcelos. E hoje, quando eu saí para trabalhar, eu vi a prefeitura com uma retroescavadeira arrasando com a praça, que é o lugar que os moradores há quase 100 anos se encontram. E eu, sinceramente, eu me emocionei ao ver. Eles deixaram só o coreto central e o cimento. Eles tiraram árvores que tinham 100 anos. Eu conversei com pessoas que moravam aqui, elas quase chorando. Então, eu acho que tem essa questão do social, sim, e da gente nessa disciplina talvez pensar de onde vêm as decisões das cidades, né? A gente se sente incapacitado como cidadão de fazer alguma coisa nesse cenário? Ou será que a gente tem voz? Eu, por exemplo, não consegui fazer nada, fiquei tão sem reação, mas eu peguei 2 árvores e trouxe aqui para casa. A cidade inteira ficou me vendo saindo igual uma maluca carregando as árvores. Eu falei, eu estou adotando a árvore centenária que vocês estão matando, isso é um atentado à vida. E muitos moradores me deram crédito, então é muito estranho eu sair dessa situação e vir aqui para a nossa sala virtual e ouvir a gente tão esperançoso e discutindo dessas questões, né? Me parece um tanto contraditório, mas estamos aí para aprender e fazer o que a gente puder, né? Seu microfone está fechado, professor. Desculpa, gente, mas nossos desafios não são fáceis, não, né? São muito pelo contrário, né? A gente tem muitas dificuldades básicas no país, né? Só lembrando uma coisa que vocês colocaram, que eu acho que tem um pouco a ver também, nós vamos ter uma última aula que fala de gestão compartilhada. Naturalmente que eu e a Sandra vamos tentar trazer um pouco do nosso, né, da nossa compreensão da questão social para essas questões técnicas que nós vamos estar trazendo, né? Nós somos profissionais da área, né, tecnológica, a Sandra um pouco mais da área de humanas, né, social e humanas, da arquitetura, né, eu sou mais da área da engenharia, mas eu digo que eu sou um engenheiro que fui humanizado, né, inclusive para trabalhar na engenharia urbana, é uma engenharia humana que a gente brinca com os meninos, né, então, mas a gente tem que ser lembrado, né, dessa questão, dessa dimensão social para as questões técnicas, né, e na cidade, a gente, assim, de forma mais técnica, pensando nisso, a gente fala do controle e participação social, né, é um instrumento importante de diversas políticas públicas, né, e na última aula, nós vamos para desfavorecer que a última não é, para poder reunir essas informações técnicas todas e depois ter mais compreensão para analisar, né, a gestão compartilhada da cidade, tá? Que é a gente... Aí a professora Kerr, inclusive, né, psicóloga, né, dessa área mais social, vem com a gente também apresentando. Ela vai participar dessa aula conosco, tá? Gestão compartilhada aí. Mas fique à vontade sempre, né, para humanizar, né, e
e trazer essa dimensão mais social de todas essas pautas que a gente, porventura, venha trazer de ordem mais técnica aqui. Tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, mais alguém gostaria de falar? Ô, professor, rapidinho aqui. Diga. Esse fórum de sustentabilidade que você organiza, o objetivo dele é levar a educação ambiental para as pessoas? Como é que é? O objetivo central, assim, existe? Olha só, meu caro, eu sou um colaborador, né? Primeira coisa, para a gente entender qual que é a proposta do fórum. A proposta do fórum é levar essas cidades um debate da universidade nas pautas aí que tocam, né, uma sustentabilidade. Então, a cada edição do fórum, que é um encontro que a gente faz aí anual ou semestral, a gente tem um tema. Então, o tema nosso, nesse momento, é falar sobre o enfrentamento climático, aí pensando a nível de cidade, como? Através do seu planejamento. Então, um instrumento, né, que vai materializar esse planejamento é os planos municipais. Então, a gente sabe, então, cada edição a gente... Aí, para contribuir, então a proposta nossa é contribuir, tá? Com a formulação e fortalecimento de políticas municipais lá, e ações também que não sejam instituídas de forma, né, como política pública, mas outras ações da sociedade civil, voltadas aí, né, para uma questão social, né, uma questão ambiental, sabe? Uhum. Então, porque eu moro numa cidade que eu estou querendo colocar ela no próximo fórum, que é Moeda. É uma cidade histórica e... Então, olha só, verifica, agora, no próprio site nosso aí, tem lá o site do fórum, não estou lembrando se Moeda faz parte desse... Não faz não. Que não? Então, aí, olha só, essa iniciativa é uma parceria com a Associação das Cidades Históricas. Então, essa associação mineira congrega municípios que têm ali alguma coisa tombada ou pelo IFAM ou pela Unesco. Então, pela Unesco a gente tem, né, conjuntos arquitetônicos, que é Ouro Preto, Diamantina e Congonhas. São essas 3 cidades aí. Então, elas participam do fórum, né, através da associação. E as outras é porque tem, né, Sabará, Santa Bárbara, Mariana, Itabiri, Touro Branco, Tiradentes, que tem algum elemento tombado pelo IFAM cultural. Então, elas têm essa associação, né? E aí a gente tem essa parceria com essa associação para levar a essas cidades o debate sobre desenvolvimento sustentável, para eles, né, se capacitarem também, quanto gestores públicos, né, nessas pautas aí e tudo mais, né? Então, a universidade tentando se aproximar da gestão da cidade, mas também aberto a outros atores da cidade. Então, participa também empresário, participa também representante da sociedade civil, nessas ações que a gente faz na programação. Que uma é o painel de debate, e aí o legal é que esse painel de debate gera uma carta manifesto. Lá no site, vocês também podem acessar a carta manifesto. O que é essa carta manifesto? Daquele blá, blá, blá todo que vai ter lá, né? Sem querer plagiar a Greta, né? Que falou ontem, né? Ontem, que falou, né? Que esse discurso do clima por parte dos governantes é só o blá, blá, blá. Está 30 anos falando blá, 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 né? Então, sem querer plagiar ela, mas, de fato, para não ficar só no blá, blá, blá o painel, a gente pega as proposições desses debates, de fato, para poder ser implementados nas cidades e gera uma carta orientativa para os gestores, e a gente encaminha não só para os gestores das cidades, mas para aqueles órgãos estaduais, federais e outras entidades, por exemplo, o Ministério Público é um parceiro desse projeto, o Tribunal do Trabalho Regional também, o TRT3 é parceiro também. Então, tem instâncias que a gente acha que às vezes não tem a ver, né, com a questão ambiental ou do desenvolvimento sustentável e que participa porque tem muito a ver, né? A própria Justiça do Trabalho tem muito a ver, né? Ela coloca até que, por exemplo, o elemento água, né, é um elemento ambiental importante, tal, que não tem nenhum trabalho que não tenha relação com a água, né? É colocado pela própria Justiça do Trabalho, né? Então, a proposta é essa, sabe? A gente debater com esse pessoal aí dessas cidades isso, né? E
E aí, assim, para poder inserir moeda diretamente nesse circuito, eu sugiro que você verifique lá com a Associação das Cidades Históricas, tem o contato do pessoal, depois você pode mandar um e-mail, que eu passo para você também o contato da secretária executiva lá, que é a Ana, para saber, olha, Ana, Moeda participou já em algum momento, tem condições de participar desse circuito e tal, né, dessa associação, aí naturalmente que ela faria parte, mas você pode trazer Moeda também para participar através, né, dessas iniciativas que a gente tem na programação. Pode fazer curso, sabe? Inclusive, a gente tem uma outra ação que é o Lab Sustentável. A gente não abre muito isso porque a gente não tem muita perna. Mas o que é o Lab Sustentável? A gente aceita algumas propostas desses municípios para desenvolver algum projeto com esse viés de sustentabilidade. Então, a gente faz, né, uma espécie de incubação da ideia, né, através aí de alguns professores, pesquisadores da UFOP, de forma a orientar o desenvolvimento dessa ideia, né, uma parceria onde que não tem inicialmente custo e tudo mais, sabe? Vai ser uma outra forma. Mas dá uma viajada ali no site do fórum, né, que você vai ver ali as possibilidades e o que vocês, né, enxergarem aí de possibilidade, né, nos informe, talvez, né, participe aí como colaborador lá do minicurso também, né, que pode, aí você pode ter uma compreensão do que é o fórum, assim, como que pode também ser introduzida aí alguma demanda, né, do município de Moeda, tá bom? Obrigado. Tá. Então, gente, eu ia colocar para vocês mais alguma coisa. Ah, tá, isso, que eu acabei... Olha só, sabe aquele manual, aquele relatório do IPEA que eu pedi para vocês lerem o capítulo 7? Onde que ele está, né? Eu passei uma pasta com um mundão de texto lá, vocês perderam um tempinho para procurar. Então, deixa eu já localizar para vocês aqui. Então, abram lá aquela pasta compartilhada, né, da biblioteca, tá vendo? Essa aqui é a pasta, né, que eu compartilhei com vocês, e lá dentro tem essas pastas. Desculpa. Esse aqui. Deixa eu abrir aqui, olha. Essa aqui, ó, é o FOP CS 611, Cidades Sustentáveis, né, biblioteca. Então, não é essa pasta que eu compartilhei com vocês? Programa, aulas, atividades e referências. Referências bibliográficas. Vocês vão entrar aqui. Aí, olha só, na pasta 4, ó, Nova Agenda Urbana. Tá bom? Vocês vão entrar lá. E aí tem esse relatório do IPEA aqui, ó. IPEA, ele estava só um capítulo dele, aí eu coloquei o relatório completo aqui já de uma vez, tá? Estava só o capítulo 7, então eu substituí pelo relatório completo. Então, ó, vocês vão entrar aqui nesse documento e, tá? Lerem aí o capítulo 7 para trazer o embasamento. Mas façam isso depois de fazer o desenho, tá bom, gente? Depois de desenhar, depois de fazer essa atividade aí, aí vocês busquem aí esse material, tá bom? Primeiro, faça o desenho, né? Traga essa percepção suas aí, né? Para, né, o que vocês enxergam físico nesse caminho seu da cidade, ou se tiver algum outro ponto da cidade que você quiser colocar no desenho também e tal, né? Coloque isso aí. Inclusive a praça que não tem mais árvore, sabe, Bárbara? Você pode colocar lá, né, uma plaquinha que aqui já teve uma árvore, né? Então, fique à vontade para trazer isso aí. Tá bom, gente? Eu vou ter que, né, me ausentar aqui agora, mas está dada aí as atividades, né? E nos encontramos, então, na sexta-feira. Mas alguém queria fazer alguma consideração final? Ô, professor, tem que ser a terceira arte ou pode ser a sexta arte? Eu não tenho dom artístico nenhum. Então, eu também não sou um bom ilustrador, não. Eu mostrei para vocês aqui 2 tipos de desenho, né? Um desenho colorido, com legenda, e o outro que a pessoa fez a caneta ali, né? Se a gente tivesse em sala de aula, daria ali 20, 30 minutos para vocês fazerem essa ilustração aí, né? Repassar para o papel essa coisa que vocês entendem daquele caminho. Então, assim, não tem desenho bonito nem feio, meu caro, né? Faça o desenho que você achar que reflete o que você, né, enxerga, que você vê aí,
nesse percurso seu, né? Em termos de elemento físico, outras coisas, tá bom? Da sua cidade. Bonequinho de palito tá valendo, então, né? Pode ser, se você conseguir, né, nos informar o que através desses bonequinhos aí, né? Do pessoal, né, no desenho, você diz? Colocar lá. Isso, no desenho. Eu achei que você já estava querendo se tornar um artesão, fazer uns bonequinhos de palito e fazer um cenário. Pode ser também, né? Não preocupa com isso não, tá bom? Só vamos trabalhar dessa forma aí, essa interpretação, então, para a gente iniciar esse debate desses sistemas urbanos. Mais alguém, gente? A Cláudia está perguntando do Drive, Cláudia. É o link, você tem, Paulo? Então, veja bem, eu compartilhei com o e-mail de vocês. Vou mandar o link aqui de novo, olha, para acessar essa pasta, mas veja bem, você só vai conseguir acessar pelo e-mail que eu mandei para vocês, né? Deixa eu gerar um link aqui, ó. Copiar o link da pasta geral, tá bom? Você mandou no e-mail da UFOP? Isso. O e-mail da UFOP. Então, veja bem, você tem acesso ao Google Drive? Tem. Aí, acesse o Google Drive através desse e-mail da UFOP. Já vai abrir essa pastinha para você. Tá bom? Professor Paulo, eu estou tendo dificuldade de acesso, sabe, no e-mail da UFOP. Teria como enviar também no particular? No Me que eu envia um e-mail registrei no particular. formulário? Ótimo. Tá. Então, quem tiver dificuldade com o acesso da UFOP, o e-mail da UFOP, me envia um e-mail particular, inclusive porque assim, as aulas, o link dessa videoconferência eu já compartilhei com vocês até o final, com aquele e-mail institucional. Aí, para quem está tendo essa certa dificuldade, pede para poder inserir esse e-mail particular aí, tá bom? Gente, no mais, é isso, né? Desejo aí todo mundo aí uma ótima sexta-feira, né? Um final de semana tranquilo aí, né? E vamos seguindo, né? Viva o mês da cidade aí, por mais que a gente seja, né? Os sonhadores, né? Mas que a gente tem que debater, né? Então tá. Beleza. Mas alguém quer fazer algum pedido final aí? Paulo, o capítulo 7 precisa fazer algum resumo, fichamento ou só leitura mesmo? Vamos lembrar, vocês têm uma atividade para dissertar. Então, todo o conteúdo que a gente apresentar aqui, busque fazer uma síntese dele para o seu texto. Tá bom? Então, por exemplo, desse capítulo 7, faça um resuminho dele. Opa, já contemplei parte do meu texto, que é a atividade 1. Tá bom? Tá bom. Até acho bom também para a gente já ir fixando, né, o conteúdo, e isso com certeza vai ajudar na dissertação para redigir melhor. Isso. Quanto antes vocês identificarem, né, uma semelhança com a pesquisa de vocês, é melhor, porque aí você já escreve algo que vai já te servir diretamente. Esse é um direcionamento que a gente quer dar aqui no mestrado, porque a gente tem visto assim, uma dificuldade, né? Todo mundo é um mestrado profissional, então a gente entende que todo mundo tem outras atividades profissionais, a pessoa não está por conta de desenvolver pesquisa e tudo mais, né? Então a gente tem que ser mais eficiente nessas coisas que a gente está produzindo, né? Então já produzir algo aqui na disciplina que sirva para a sua pesquisa diretamente, além da sua formação, da sua compreensão e tal, né? Mas também de forma mais material, né? De forma material para a sua pesquisa, tá bom? Gente, eu vou indo. Professor, eu queria falar especificamente sobre o meu trabalho, mas aí, se eu falar agora, vai ocupar todo mundo. Eu posso ficar só com o senhor aí depois que o pessoal sair? Então, eu agora tenho um outro compromisso, Leonardo. Então pode deixar. Eu vou te mandar e-mail, então, eu te pergunto. Não tem problema, não. Ou então no início da aula que vem, ou então no final da aula que vem. Mas se você já tiver uma necessidade de falar antes, me manda um e-mail, tá? Que aí Tá, é só para ver se adequa com a minha pesquisa, para fazer esse link entre a disciplina e a pesquisa, entendeu? Para não fugir nem de um tema e não fugir do outro. Eu te explico no e-mail, não tem problema. Lembrando que quem não tiver condições de colocar na pesquisa diretamente,
escreva algum material, né, um artigo, ou escreva, por exemplo, um manual, um guia para a cidade, né, o nosso colega de moeda. Pode escrever um guia, como moeda pode ser mais sustentável a partir disso aqui, tá? Mas a gente tentar produzir alguma coisa, né, que vai além das nossas gavetas aqui de professor. Não quero um trabalho para pôr na minha gaveta, não. Tá bom, gente? Então, vamos indo lá. Um abraço, tá? Tudo de bom. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Gente, Bom final de semana aí. Tchau, tchau. Até logo, boa semana. Tchau, obrigada. Hum.